Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade para falar do Lázaro, fazer qualquer avaliação dele, porque eu não tenho nenhum subsídio sobre o passado do Lázaro, sobre a capacidade dele. Eu tenho o que a gente ouviu. Até porque ele não tem como Exato. treinador. Eu também não tenho. Exatamente. Então assim, é diferente, sei lá, se tivesse o Cuca, o Dorival Júnior, técnicos que a gente conhece. Você busca comparações. Os defeitos e as qualidades, você fala, bom, é a hora de trocar, não é a hora de trocar, é a hora de manter, porque você sabe, pelo menos, do que aquele cara é capaz. No caso do Lázaro, eu não sei. Eu, particularmente, não tenho essa capacidade de avaliação. O fato é que o ambiente pode ter ficado bom, mas jogar o Corinthians não está jogando bem. Não... Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, mais um vexame. Isso mesmo, mais um. Coleciona vexame aí, Corinthians, porque esse ano de 2023 é só isso que está acontecendo. Eliminado no Paulistão, eliminado para o Ituano, que estava brigando para não cair no Paulistão. Perdeu 2-0 para o Remo e hoje perde em casa para o Argentino Júnior. Mano, o que é que o Duílio tem na cabeça? Sinceramente, o que é que o Duílio tem na mente que não toma uma atitude? Será que o Duílio vai esperar? Será que o Duílio vai esperar o Corinthians ser eliminado da Libertadores? Será que o Duílio vai esperar o Corinthians ser eliminado da Copa do Brasil? Eu tô achando que isso vai acontecer. Quando o Corinthians já não tiver mais chance de se classificar na Libertadores, aí ele manda o Lázaro embora. Escrevam. Quem é mais velho aqui no canal sabe. Desde o início, logo quando ele efetivou não. Quando tinha apenas a ideia de efetivar o Lázaro, eu falei, não vai dar certo. Não vai dar certo porque o Fernando Lázaro não é técnico. O Fernando Lázaro é apenas um mero analista de desempenho. Eu disse. E muita gente veio aqui e me criticou, falando que eu não sabia de nada, que eu tava torcendo contra o Corinthians. E tá aí, pessoal. Tá aí o resultado. O resultado tá aí. Cadê? O amor venceu, né? O amor venceu. O problema não era o Vitor Pereira. O problema não era a forma de trabalhar do Vitor Pereira, que o clima tava pesado. Tá aí. O amor venceu e o Corinthians tá aí, ó, sem ritmo, sem cara de jogo. Mano, sinceramente, não dá mais. A torcida tem que ir lá no CT, cobrar esses caras, porque não dá mais. Não dá pra Fernando Lázaro continuar no Corinthians, pessoal. Porque o Duílio não vai atrás do BKSS, porque o Duílio não vai atrás do Leonardo Jardim, do Jorge Jesus, do Cuca. Por quê, mano? São Paulo estava desempregado, porque ele não foi atrás do São Paulo, até mesmo do Dorival Júnior, mas não. Insistiu nesse estagiário e os resultados estão chegando agora. Corinthians perde 2-1 para o Argentino Júnior, 2-1 não, 1-0 e 1-0 foi pouco. Corinthians jogou apenas 5 minutos. Nos últimos 5 minutos finais, o Corinthians resolveu tentar alguma coisa. Pessoal, use o espaço de comentário e dá a sua opinião. Qual o técnico ideal para o Corinthians? E não esquece do like, pessoal. Mesmo perdendo, vamos fortalecer com o like aí. Fortalece com o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos ver a galera da ESPN falando aqui desse vexame do Corinthians. Vamos lá. Boa noite, diretamente da zona leste de São Paulo. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, um abraço aos companheiros, ao fã de esporte. Assim, começo já trazendo o que eu ouvi da arquibancada assim que o jogo acabou, né? A principal organizada do Corinthians deu o seu recado após a justíssima derrota do Corinthians por Argentino Júnior por 1-0, com dois cânticos, né? Aquele que saudade quando o Corinthians jogava com vontade e também o famoso e até indesejável, né? Pela questão literal, né? Ou joga por amor ou joga por terror. Mas a gente viu a torcida na arquibancada, após o apito final, dando o seu recado de insatisfação. Recado compreensível, né, Paulo? Porque foi uma atuação muito fraca do Corinthians. De fato, muito fraca. Ouvi as explicações do Fernando Lázaro. Discordo que o segundo tempo do Corinthians foi um segundo tempo melhor. Achei um segundo tempo na base do desespero. Foi um Corinthians, mais uma vez, com uma flagrante falta de articulação, uma flagrante falta de criatividade, mais um jogo onde o Corinthians não conseguiu ser
inteligente ofensivamente e agressivo ofensivamente diante do seu adversário. Um adversário que veio aqui para Itaquera e respeitou a sua característica, né? O Argentino Júnior é um time de posse de bola e controlou através da sua posse, que foi bem parelha no primeiro tempo, mas controlou através da sua posse o ritmo do jogo, dificultou. O Corinthians não achava a posse de bola do Argentino Júnior e foi através de uma bola bem trabalhada que o Montiel fez uma bela jogada pela esquerda, levou o Fagner em velocidade, levou o Balbuena em velocidade, cruzou para trás e o Cabreira fez o gol da vitória do time argentino. Sinceramente, assim, eu não discordo das escolhas do Fernando Lázaro na escalação, até falávamos sobre elas antes dela ser divulgada, da escalação ser divulgada. Eu pensava que, de fato, Cantillo e Matheus Araújo eram os melhores nomes para esse jogo, porque o Corinthians, sem o Renato Augusto e com o Rony como primeiro volante, vinha sofrendo muito com uma falta de leitura de jogo, e imaginava eu que, pela sua característica, o Cantillo poderia entregar isso, e o Matheus, que entrou bem contra o Cruzeiro. Mas a verdade é que o Corinthians não usufruiu das características dos seus jogadores de meio campo. Juliano e o Matheus Araújo praticamente não participaram do jogo no primeiro tempo, principalmente o Juliano pegou pouquíssimo na bola, e o Corinthians vivia de bolas longas da intermediária do Fausto Vera e do Cantillo em profundidade para o Roger Guedes, para o Yuri Alberto, e criou muito pouco dentro da área, assim, de jogada trabalhada, de aproximação e triangulação. O Corinthians criou uma chance no primeiro tempo aos 44 minutos, quando o Juliano serviu o Fábio Santos e o Lancelotti, goleiro, acabou defendendo. Era muito pouco, é um Corinthians muito pobre em termos de repertório ofensivo. No segundo tempo, entra o Rony na vaga do Cantillo, segundo o próprio Fernando, por uma questão muscular, e o Rony melhora o setor. O Rony, para mim, foi o melhor jogador do Corinthians no jogo, mas eu não entendo a entrada do Romero, mesmo ouvindo o que o Lázaro falou. O Romero é o pior atacante do Corinthians na temporada. O Corinthians estava perdendo um jogo em casa, com dificuldade para agredir. Ele tinha outras opções no banco, mesmo que com o pé dominante, diferente do que ele queria. E ele optou pelo pior atacante do Corinthians no ano e, na minha visão, não surtiu efeito. O segundo tempo foi um segundo tempo de um Corinthians tentando a jogada no desespero, apressado, em cruzamentos, né, de todos os lados, sobretudo após o Paulinho em campo, ou das individualidades do Roger Guedes. E foi muito pouco. Foi um Corinthians que atuou mal e com repertório ofensivo limitado o jogo inteiro. Assim, uma coisa, Paulo, é a gente entender e compreender a falta que o Renato Augusto faz ao time do Corinthians. Natural que sem o Renato o Corinthians sofra para criar. Outra coisa é o time praticamente inexistir em termos de criação sem um jogador. Eu acho que isso merece uma reflexão de todos, jogadores, comissão técnica, diretoria, para entender quais os caminhos que o Corinthians pode seguir enquanto o Renato não volta. Porque o Corinthians teve, após a queda no Paulistão, praticamente 3 semanas para treinar. Foram praticamente 3 semanas de treino. E desde então, um jogo apenas razoável contra o Liverpool do Uruguai, apesar da vitória. Um jogo medonho em Belém do Pará contra o Remo. Um jogo ruim contra o Cruzeiro domingo aqui. E um jogo muito ruim hoje, na minha visão, mais uma vez dentro de casa contra o Argentino Júnior. E é claro que isso gera uma pressão muito grande em cima de um técnico jovem, como é o Fernando Lázaro. Então acho que pela primeira vez na temporada, a gente vai observar de fato como e quanto a diretoria corintiana sustenta essa pressão em cima do seu técnico. O fato é que o Corinthians jogou mal hoje, o Corinthians vem jogando mal repetidas vezes, e nesse recorte de momento, o trabalho, a situação do clube, do time, gera mais preocupação do torcedor do que propriamente certezas. Foi uma atuação, para mim, muito ruim e uma derrota muito justa que embola o grupo da Libertadores. Paulo. Valeu, Gustavo Zupac. Beleza. Belíssimo ponto de partida para a nossa sequência de conversa aqui sobre o Corinthians. Bom retorno, amigo. Um abraço, bom programa para vocês. Eu achei interessante aqui uma postagem de um dos 20 minutos do primeiro tempo e ao final do jogo para um abafa. O Corinthians defensivamente hoje foi uma tremenda decepção. Foi uma atuação completa no sentido negativo do que não poderia ter acontecido. O adversário ter tanto conforto para jogar como queria, como planejou. Provavelmente não houve nenhum tipo de ajuste feito durante o jogo pela comissão técnica do Argentino Júnior, porque tudo estava correndo maravilhosamente bem. O Corinthians não pegou na bola praticamente nos 12, 13, 15 primeiros minutos, sofreu uma bola na trave, sofreu o gol e aí despertou. Sabe, é muito equívoco, é muito erro.
São muitas coisas erradas para receber um adversário que evidentemente tinha essa capacidade. Não houve absolutamente nenhum incômodo. Isso me impressionou mais do que os problemas ofensivos. Eu discordo da escalação, mas eu não vou colocar na conta do técnico o que está acontecendo. Porque, vou repetir, a partir do momento em que os jogadores, ano passado, externaram o problema de ambiente, reclamaram do técnico, reclamaram que ele dava um treino e depois escalava o time de outro jeito. E jogaram um futebol muito mais competitivo no final da temporada do que estão jogando hoje. E agora as coisas estão bem, né? Então, o ambiente está bom, o jogador treinado que os jogadores têm obrigação de ajudar o técnico e mostrar um outro futebol. Repito, a Argentinos Júnior é uma boa equipe, mas se fosse realmente bom, teria feito mais gols, porque os espaços para o contra-ataque no segundo tempo... olha, poucas vezes eu vi... Era aquela 3 contra 2, 4 contra 2, 4 contra 3. A recomposição do Corinthians sempre muito lenta. O Paulo citava um tweet... A defesa tinha os 4 trintões, para dizer o mínimo. Né? E você citava as mudanças feitas, e eu fiquei pensando aqui, não, mas o time tem Juliano, Roger Guedes, Yuri Alberto, Paulinho ainda não entrou em forma, não sei se vai entrar de novo, né? Tem jogadores renomados, tem a zaga renomada, tem jogadores caríssimos, né? Jogadores ali que você olha... capacidade de decisão. Tem alguns bons jogadores jovens, por exemplo, o Watson é um cara que eu quase sempre colocaria no time do Corinthians, porque ele completa funções de outros jogadores, dá essa intensidade um pouco maior para um time que está um pouco envelhecido. Então eu não consigo olhar e colocar só na conta do técnico. Eu acho que se você trouxer um outro técnico, a coisa pode melhorar. Sim, eu acho que pode melhorar. Porque a minha conclusão em relação ao final da temporada passada é a seguinte: o Vitor Pereira errava por algumas coisas de trato de ambiente, mas os jogadores também estavam errados. Até agora a minha conclusão é essa, que não tinha ninguém certo naquela situação. Seus jogadores, eu não sei se é isso ainda, mas a minha conclusão, se você falar assim, acabou a temporada agora, passamos uma régua, qual a conclusão? É essa, porque o time não pode depender tanto do Renato Augusto. Eu não vou nem entrar nessa discussão, porque o Renato Augusto melhora o time, o Renato Augusto é um dos jogadores mais inteligentes do país, o Renato Augusto é um jogador extra-classe, o Renato Augusto, se a condição física ideal ainda faz a diferença, o Renato Augusto consegue se posicionar bem na marcação, o Renato Augusto consegue finalizar bem, o Renato Augusto passa bem a bola, o Renato Augusto é um jogador especial. Eu sei disso, mas e todos os outros jogadores? Yuri Alberto? Quantos times queriam ter o Yuri Alberto? O Roger Guedes não decide individualmente? O Juliano? É esse o futebol do Juliano e o Fagner? Mas e o Fagner, que reclamava tanto do treinador anterior? Acho que tá Cadê o futebol do Fagner? Mas acho que a questão fisicamente então, se eu sentar aqui, Pedro, e começar a olhar, é o Lázaro, é o Lázaro, eu acho que apesar de ter críticas às escalações do Lázaro e até alguns desenhos de time que ele faz, eu não concordar, se eu focar no Lázaro, eu sinto que eu estou jogando, digamos assim, alguém para os leões, né? Mas, na verdade, eu não estou esmiuçando onde estão os vários problemas do futebol que esse Corinthians não apresenta. Porque, para mim, o grande jogo do Corinthians na temporada é o jogo contra o Palmeiras e ponto. Só tem uma coisa, assim, o ambiente ficar bom não faz do Lázaro um grande técnico porque o ambiente ficou legal. Acho que esse é o primeiro ponto. A gente tem muita dificuldade, eu pelo menos tenho muita dificuldade para falar do Lázaro.